Sétimo dia. O barulho das ferramentas dos restauradores acordou o jovem casal comprimido dentro do confessionário. Os trabalhadores da igreja tinham pressa em deixá-la bela para o dia seguinte, que seria o dia do casamento múltiplo. Teodora saiu do local e se esticou, fazendo caretas doloridas. Contudo, dona de corpo jovem e bem cuidado, rapidamente se colocou novamente no prumo. A vila estava silenciosa. Guida trabalhava com afinco nos vestidos das noivas, ajustando alguns, inclusive o seu próprio, e confeccionando outros. Uns trabalhavam no abate de animais, e outros foram em busca de vinho na cidade mais próxima. A vila estava fervilhando de atividade em prol do dia seguinte. Depois do ligeiro café, todos voltaram rapidamente aos afazeres. Felipo e Teodora voltaram para a leitura do Evangelho de Lázaro. O sol já ia alto ao céu quando os portões do palácio do governador se abriram, deixando a turba divisar o condenado. Eu nunca mais esquecerei a visão do rosto do mestre, disforme, amassado e ensanguentado, vítima de espancamento desumano. Vinha nu, carregando um pesado madeiro, onde seus braços se encontravam amarrados. Em suas costas quase não se via a pele. Ela, bem como os flancos direito e esquerdo, as pernas e braços, estavam lanhados quase completamente, denunciando as chicotadas monstruosas às quais fora submetido. Os cabelos encharcados de sangue, provindo dos grandes furos causados por uma aberração espinhenta que lhe colocaram sobre a cabeça, nem mais brilhavam ou se movimentavam. Meu primeiro pensamento foi de que ele não conseguiria chegar ao alto do Gólgota naquelas condições. Ele estava em frangalhos. O barulho foi ensurdecedor. A maioria vibrava totalmente insana, e a pequena minoria chorava tão lamentável episódio que, acredito eu, será contado gerações após gerações, até a humanidade se perdoar de tamanha barbaridade cometida contra um anjo. Durante o trajeto, segui Jesus às escondidas. Quando o gigante fraquejava, era novamente açoitado, chutado e cuspido de maneira cruel. Uma mulher piedosa, com um linho branco, secou o sangue e o suor de seu rosto. Mas ainda assim não se via seus belos traços faciais. Ele estava desfigurado pela violência daqueles a quem veio. Um desconhecido teve a oportunidade de concretizar meu desejo mais íntimo naquele momento. Autorizado pelo militar romano, carregou o madeiro por ele por um tempo considerável. O rosto da mãe de meu amigo estava lavado em lágrimas, o de minhas irmãs também. A trajetória pela via do pretório ao Calvário pareceu durar anos. Eu estava no auge de minha aflição, mas sentia que ele sabia que estava ali, mesmo que de nada pudesse o valer, mas eu estaria com ele até o fim. Os cravos em seus pulsos pareciam doer nos meus. Ele tudo sofria em silêncio. Um suporte foi colocado sob seus pés, uma maneira sórdida de prolongar a sua agonia. Quando ergueram sua cruz, gargalhando, os soldados a deixaram cair repetidas vezes, deixando seu já dilacerado corpo se estatelar no solo árido do Monte Calvário.
Sua desfigurada face tornou-se assim uma massa de carne disforme e medonha. O que fizeram a ele, meu Deus? O que fizeram? Ele estava agora em meio a ladrões e malfeitores de toda a espécie. Morria em meio aos fracos e caídos, da mesma forma que escolhera viver. Sua compleição física indefectível era agora aliada de seus algozes. A fortaleza de tão belo corpo não o deixava perecer rapidamente. Dobrei-me ao chão e pedi para que o Pai, a quem ele tanto amava, o libertasse de tanta injúria, que o levasse rapidamente deste mundo ingrato, a quem ele amou de maneira sublime. Em dado momento, seu rosto destruído pela maldade humana mirou o céu. Parecia divisar uma legião de anjos que vinha ao seu encontro. A força que ainda restava ao gigante, ele usou para deixar sua derradeira lição, o perdão e a fé. Ali, naquela tarde funesta, o maior homem que já viveu na terra expirou, perdoando seus carrascos e se entregando nos braços do Pai. Teodora respirou fundo, pausando a leitura. Sentia como se duas mãos colossais apertassem sua garganta. Quando Roma se tornará um lugar realmente sagrado, Felipo? Parece que naquele pedaço de chão só se vê monstruosidade. Não é o pedaço de chão, minha querida, visto que Roma já foi de todos os tamanhos imagináveis. Inclusive, foi palco dessa tragédia que se deu tão distante. São os homens que ainda não conseguem lidar com a arma mais perigosa deste mundo, o poder. Estranho é que antes eu pensava que foram os próprios compatriotas de Jesus que induziram Pilatos a condená-lo. É que o concílio de Nicéia quis e conseguiu fazer valer que a morte de Jesus foi obra dos judeus e não dos romanos, pois quando decidiram tomar o cristianismo como religião oficial e ser a capital do mesmo, era imprescindível apagar da história que assassinaram todos os seus mártires, a começar pelo homem que dá nome à crença. Falam que Pedro foi o primeiro papa, mas ainda assim ele foi assassinado por Roma. Assim como Paulo de Tarso e tantos outros pilares da nova religião. Então, deste aí não tiveram como escapar. Mas o Cristo precisaram se esquivar, pois se queriam difundir a ideia que ele deixou uma única religião, que seria o catolicismo romano, como explicar que Roma matou o fundador desta religião? Quanta mentira, quanta deturpação! Nada disso seria necessário se Roma, Atenas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia quisessem apenas ser cristãs simplesmente, como no sentido mais puro da palavra. A verdade, minha Teodora, é que o que todos querem ganhar com a Igreja não consiste no reino dos céus. E Jesus sofreu tudo isso em vão? Claro que não. Muitos, ao longo da história, vão ler e difundir as verdades que tentam roubar de nós. Também Jesus nos prometeu um Consolador, que nos lembrará tudo quanto nos ensinou e nos revelará novas verdades. Será um novo Messias? Pode ser um homem, um anjo talvez, já que ele será visto no Oriente e no Ocidente ao mesmo tempo. Nossa, talvez seja ele mesmo que voltará,
mas sem um corpo como da outra vez. Quem sabe? Vamos aguardar. Enquanto isso, nos regozijemos com os escritos de Lázaro. Claro, daqui a pouco estarão nos interrompendo para comer ou qualquer outra bobagem. Acha comer uma bobagem? Diante do que temos aqui? Quanta bobagem, meu lindo amor, quanta bobagem! Felipe abraçou a companheira ternamente e se sentiu o mais feliz dos mortais. Amava Teodora exatamente como ele havia sugerido, como a si mesmo, como a própria carne. Havia acabado seu suplício. Um soldado ainda trespassou-lhe o coração para certificar-se de sua morte. O ferimento não verteu sangue. Não havia mais do fluido vital a ser derramado. Um pouco de água jorrou da cratera aberta em seu peito. Nem que eu viva mais 10 vezes o que já vivi, e nem mesmo que eu morra e ressuscite de verdade, não conseguiria explicar o que aconteceu em seguida. O tempo, antes claro e seco, converteu-se em tempestade arrasadora que parecia nos sufocar. A impressão que eu sentia era de que o Senhor da Luz havia partido e levado consigo o sol que pareceu se apagar, convertendo a tarde em noite de terror. O vento varria toda Jerusalém. Entulhos voavam pela cidade apavorada. A chuva parecia estar sendo jogada com cântaros. Não pareciam gotas, e sim que todo o mar se precipitava para a terra. Eram como as lágrimas do céu, pelo que fizeram, e a emoção dos anjos em festa pela sua volta. Desci o morro quase cego. Tudo se transformou em uma tormenta sem precedentes. E em meio a este aguaceiro, encontrei José de Arimateia. Ele me abraçou em soluços. Nada pude fazer, amigo. Roma está irredutível. O corpo dele. Precisamos sepultar o corpo, José. Será muito insuportável assistir ao seu apodrecimento junto às aves de rapina e aos insultos dos demais. Vou pedir ao governador. Isso ele não me poderá negar. Aguarde-me, vou pedir o corpo. Por um tempo que pareceu uma eternidade, esperei por José, que voltou com a inusitada ordem de Pilatos para retirar o mestre da cruz. José possuía uma tumba nova, não muito longe dali. Após depositar o corpo no colo da mãe e assistir a uma das cenas mais tristes que tenho em memória, o envolvemos em brancos panos e o colocamos na tumba de José. Sentimos muito medo de que o corpo fosse roubado para fins torpes. Por isso, José conseguiu também que Pilatos se dispusesse de 2 soldados para montar guarda ali por toda a noite. No dia seguinte era o sabá, e ninguém iria preparar o corpo, ficando este trabalho para o domingo. Depois de domingo, o cheiro de putrefação desencorajaria os vândalos. O sol, fraco como uma vela, se punha entre pesadas nuvens. A chuva torrencial havia dado uma trégua quando vi novamente José, que, esgueirando-se pelas paredes, arrastou-me até o local onde alguns dos discípulos de Jesus se encontravam. Com olhos injetados e cabelos desgrenhados, eles se olhavam, mudos. Sentiam-se perdidos sem seu mestre. Abraçado a Pedro, chorei mais uma vez, sem lágrimas. Elas não existiam mais em mim.
Minha boca estava seca e meus olhos arranhavam, causando um ardor quase insuportável. Percebi então que não comia ou bebia desde que deixara Betânia. Das mãos de Tiago veio um naco de pão sem fermento e um cálice de água, que eu sorvi bem devagar. Então, sentados em círculo, ouvimos a proposta de José. Faz-se necessário que voltemos até minha tumba e retiremos de lá o mestre. Não conseguiremos que os soldados o guardem por muito tempo, e não podemos arriscar que ele seja arrastado pelas ruas de Jerusalém, como acontece com quase todos os crucificados. Todos se olharam assustados. Roubar o corpo? E se procurassem por ele? Podemos dizer que ele ressuscitou dos mortos. Com aquele corpo? Indaguei, preocupado. Lázaro, disse-me José, se todos acreditaram que ele ressuscitou você, um amigo dele, o que não faria por si próprio? Olhando por este lado, para onde o levaríamos? Tenho outra tumba, não muito longe daquela. Aproveitemos a noite para nos camuflar. A caminho da tumba, Pedro me inteirou do triste fim de Judas. O pobre traidor não conseguiu superar a culpa diante do suplício do Mestre. A verdade é que ele esperava que a um sinal de Jesus, um exército chegaria para libertar seu povo do jugo romano. Pobre Judas! Percebe, Filipe? Judas não teve a intenção de matar Jesus. Ele acreditava, como quase todos os judeus da época, em um Messias guerreiro. Aquele povo chamava Deus de Senhor dos Exércitos e esperava um soldado como libertador para expulsar os romanos e devolver suas terras. Não entenderam o sentido da libertação que o Cristo propôs há quase 1000 anos. O que acho que nem nós, ainda hoje, entendemos perfeitamente. Ao longo, percebemos a fogueira que os soldados fizeram para se aquecer na noite fria e úmida. Escondemo-nos entre arbustos enquanto José se aproximou dos guardas e confabulou com eles por um tempo razoavelmente longo. Ele explicava aos militares o que deveria ser contado quando fossem interrogados pelas autoridades, tanto do pretório quanto do templo. Uma forte luz os cegou. A pedra se moveu sozinha e o cadáver desaparecera. Com a ajuda dos soldados, eu, José e Pedro afastamos a pedra e subtraímos o corpo do mestre de lá. Com um esforço titânico, erguemos o gigante tombado sobre nossos ombros e o carregamos pela trilha acidentada que levava até a segunda tumba de José. Pedro retirou do alforje um frasco com óleo perfumado e jogou sobre a massa sangrenta em que converteram a bela compleição física do Senhor. Cada um de nós beijamos as chagas de seus pés e agradecemos pelo esforço feito por nós, e tomados de uma angústia inenarrável, saímos esgueirando noite adentro. Pela manhã começou o alarido sobre o desaparecimento do cadáver, e no domingo, pela manhã, a notícia de que Jesus havia se mostrado redivivo para Maria reforçou a ideia de seus amigos de que ele havia ressuscitado dos mortos, sem feridas e brilhando feito um pequeno sol, enquanto seus santos despojos repousavam placidamente longe da ação de vândalos sem coração. Poucos dias depois, voltei para Betânia
e me dediquei a fazer o que ele ensinou. Tive várias notícias de suas aparições a seus discípulos, dando a eles instruções preciosas para a continuidade de sua grandiosa missão. Uma tarde estava começando a me sentir desanimado e tomado de uma angústia dolorida. A voz suave e harmoniosa dele ainda ressoava em meu coração. Seu riso franco das noites que dividíamos a mesa ainda se fazia ouvir em minha casa. Chorei de saudade e dor. Por que choras, Lázaro? Acaso não contei que meu reino é de outra dimensão? Não pude acreditar no que via. Pés descalços trocavam passos singelamente em minha direção. A túnica, de tão alva, era translúcida, de um tecido inexistente no mundo, como se sua roupa fosse constituída da mesma matéria que ele próprio. Das mãos desciam cascatas de partículas luminosas que se desfaziam antes de tocar o solo, enchendo o ar com o cheiro do nardo com o qual um dia Maria lhe lavara os pés. Os cabelos escuros, com as pontas douradas fulgurantes, bailavam ao toque de brisa suave e cheirosa. Seus olhos límpidos olhavam em minha direção, enchendo-me de vigor físico e ânimo notáveis. E quando sua boca se abriu, a terra parecia tremer. Não sofreis minha falta, posto que nunca os deixarei. Apenas preciso voltar à minha forma original, para abraçar o mundo inteiro. Toque-me se quiser, pois assim não me mostrarei mais a vós. Porém, eu estarei convosco em espírito até o fim dos tempos, e no começo dos outros que virão. Amai-vos acima de tudo, e assim serão reconhecidos como meus amigos. Atirei-me ao chão e enlacei suas pernas com os braços trêmulos, e com minhas lágrimas de amor e emoção infinitos, lavei seus pés. Suavemente ele se abaixou, e osculando o alto de minha cabeça, se despediu de mim. Tive a impressão de que ele ascendia ao céu e que também abria a mão da forma humana que conhecemos e que imortalizaremos em nossa memória. Senti que ele estava partindo naquele momento, e não quando desfaleceu no alto do Monte Calvário. Durante vários minutos, o jovem casal ficou imóvel, em silêncio, dentro do confessionário. Precisavam de um tempo para se recuperarem de tamanha emoção. A cada palavra que Theodora lia, as cenas tocantes eram imaginadas em suas mentes e revividas em seus corações. Qualquer assunto relacionado ao mestre era extremamente tocante para Felipo e Theodora. Descobrir suas particularidades enquanto homem era deveras emocionante. Naquele momento, amavam-no ainda mais, por sabê-lo humano e dono de um comportamento divino. A voz de Guida ecoou na nave, que cheirava a tinta fresca. A partir de plantas, gema de ovo, areia e pedras, Guilhermo criava vários tons de cores primárias, que cheiravam muito forte, mas davam ao local um quê de novo e cuidado para o casamento programado para o dia seguinte. Ao deixar o confessionário, Felipe voltou à tumba com o objetivo de guardar o santo tesouro de Lázaro. E Theodora foi receber a esposa de Pietro e a dama número 1 da Irmandade da Cavalaria de Lázaro. Esta trazia as vestes nupciais
que havia confeccionado para Francesco e a sua própria, que reformara para a nova amiga, que correu para escondê-la de Felipo. Teodora agradeceu à costureira e deixou a veste de Francesco sobre sua cama, pois o rapaz estava com as mãos sujas do trabalho. Antes mesmo que Guida saísse, Teresa entrou, convocando a todos os moradores da igreja para o almoço que transcorreu animadamente em sua casa. Ao fim da refeição, Teodora se ofereceu para ajudar na organização da cozinha, e Felipo decidiu que não mais pararia de pé se não dormisse pelo menos 3 horas. Desta forma, seguiu para o quarto que lhe fora tirado na noite anterior. Ao adentrar o aposento, seu sono evaporou-se feito gás. Diante do que via, não poderia mais dormir. Francesco estava com a metade superior do corpo nu, provando a veste nupcial. Porém, o que Felipo viu mudava a história do rapaz e de outras pessoas também. No tórax, ainda emagrecido pela influência vingativa de Alexandros, um sinal de nascença. Um sinal tão bem talhado que parecia feito à mão. Talvez o tivesse sido. Feito à mão pelo Criador, para marcar desta forma os descendentes do Duque da Calábria, os herdeiros do trono da França, a marca em forma de cometa daquela linhagem merovingia. Desculpe-me, Francesco, não sabia que estava se trocando. Tudo bem, padre, afinal, somos todos homens. O padre ficou um momento em silêncio, tentando achar as palavras para continuar o diálogo. O rapaz mirou o religioso com um ar interrogativo. O senhor está se sentindo bem? Estou, sim, filho. Desculpe-me estar assim feito bobo, mas não pude evitar de ver este sinal em seu peito. Ah, minha estrelinha cadente, eu sempre tive. Eu sei, é uma marca de nascença de sua família consanguínea. Como pode falar de minha família consanguínea se nem mesmo a adotiva o senhor conheceu? Minha mãe verdadeira jogou-me fora na floresta e aquela que me achou morreu, me deixando em tenra idade. Tem mágoa de sua mãe, Francesco? Ele demorou a responder. Seus lábios se contorceram, anunciando um choro contido. Não teria da sua se a tivesse jogado fora também? Felipo pensou na confissão de Josefina e sobre sua tentativa de assassinar o filho, e achou melhor que ele acreditasse ter sido jogado fora, entre aspas. Minha mãe me jogou na casa de um dos seres mais abjetos que eu já conheci. Minha mãe me jogou no mato entre animais peçonhentos e insetos medonhos. Nenhum animal ou inseto pode ser mais peçonhento ou medonho que Sérgio III. Acredite, eu preferiria ter sido jogada ao mato. E ainda assim, eu perdoei minha mãe de todo o meu coração. E, embora não ame Sérgio III, parei de odiá-lo quando Deus me enviou Teodora. Ah, quer que eu acredite que sua vida foi mais difícil que a minha? O senhor viveu entre a opulência, dormia agasalhado em mantas de lã. Não sabe o que é o frio e a fome. E quanto ao escárnio de muitos? Não, o senhor não sabe o que é sofrer o abandono de alguém que o gerou. Ouça-me, Francesco. A pobreza material não é o pior sofrimento do ser humano. Tampouco a riqueza significa a felicidade.
Todos que assim falam são ricos. Eu não sou rico. Sérgio é rico graças à desonestidade e esperteza, que não me agradam, pois preferi ser pobre, mas de consciência tranquila. E o que você sofre não é falta de dinheiro, rapaz. Você sofreu a falta de afeto, e agora que o tem, prefere transferir sua amargura para o passado, sem agradecer pelas pessoas que gostam de você, apesar de ser amargo e pobre. Mesmo porque sei que sua pobreza é bem maior no espírito que na matéria. Eu o acolhi em minha casa e o tratei como filho. Andrena se encantou contigo e quer ser sua esposa. Qual o problema com você? Não consegue perceber que todos sofrem e superam? Superar dentro da sede papal é bem mais fácil que jogado em uma pocilga. Você está dentro da minha igreja e eu nunca cobrei nada por isso. E o Papa, por acaso cobrou de você a estadia luxuosa? Francisco, se vista e sente-se aqui. Acho que precisamos inverter nossos papéis. Eu serei o confessando. O rapaz acomodou-se ao lado do padre. Vou lhe contar algo que apenas uma pessoa sabe, e depois disso você estará livre para, pelo menos, tentar perdoar sua mãe. Eu perdoei a minha porque me levar para a casa do Papa, que era então bispo de Cerveteri, era tudo o que ela pôde fazer por mim naquela época. Eu a perdoei porque tentei me colocar no lugar dela. Mas certamente, quando ela me entregou, estava me deixando aos cuidados de um monstro. No meu primeiro dia naquela luxuosa casa, foi apenas de lágrimas de saudade e revolta pelo abandono. Mas o bispo mandou preparar deliciosas refeições, e eu pensei exatamente como você pensa agora, que eu seria muito feliz naquele belo local. A noite chegou e minha cama era macia, limpa e quente. Realmente eu pensei estar no céu. Contudo, a lembrança de minha mãe era dolorosa ainda, pois no segundo dia a sua lembrança se tornaria revolta e raiva incontidas. Lembro-me como se fosse agora. Felipe não mais segurava as lágrimas copiosas que lhe molhavam o rosto. Eu estava aconchegada em minha confortável cama, quando Sérgio entrou segurando um candelabro que projetava sombras fantasmagóricas nas grossas paredes de pedra. Aproximou-se de mim e mandou que eu me descobrisse e ficasse de pé. Eu obedeci. Por um longo tempo ele me observou e depois mandou que eu me despisse da camisola que me cobria até os pés. Novamente obedeci. Tirando do bolso de sua túnica um frasco de óleo, ele mandou que eu passasse pelo meu corpo inteiro e continuou me observando. Comecei a estranhar a atitude do bispo e perguntei a ele por que pediu para que eu fizesse aquilo. Rindo de maneira sarcástica, disse-me que minha mãe dizia que eu estava possuído pelo demônio e ficava vendo e ouvindo criatura das trevas. Por isso, estava me ungindo para fazer a minha libertação. Não é verdade. Eu falo com as pessoas que já morreram. Não são demônios, argumentei. Neste momento, eu fui ao chão. Sérgio desferiu violento soco em meu rosto, que parecia ter mexido com meus miolos. Depois, berrando impropérios de toda a natureza, ergueu-me aos solavancos e atirou-me de volta à cama. Eu tremia de medo da surra que imaginei receber.
Mas o que me aguardava era muito pior. O silêncio pairou sobre o quarto da igreja. Francesco continuou atento ao padre, que chorava feito criança, como se tudo estivesse acontecendo naquele momento. Eu, por várias vezes, vi meu pai abusar minha mãe e a mãe dele, mas nunca imaginei que aquele tipo de violência aconteceria com um menino. Felipe falou olhando para um ponto que só ele via. O Papa abusou o Senhor naquela noite? Naquela noite e em muitas outras subsequentes, ele me infringia todo tipo de penitências e dizia que aquele procedimento vil era para afastar Satanás de mim. Eu sempre soube que era mentira. Ele fazia o que fazia por pura perversão e maldade superlativa que tem em si. Perdoou sua mãe? Sim, de verdade. Como conseguiu? Em primeiro lugar, ponderando que aquilo foi o melhor que ela conseguiu fazer, e depois, pelo fato de que Teodora apareceu no bispado certo dia, me salvando de todas as formas que alguém poderia ser salvo. Ainda posso viver cada detalhe daquele encontro que aconteceu entre belas flores do jardim de Sérgio. Ela me perguntou se era de meu consentimento o que acontecia entre ele e eu. Disse a ela que abominava cada segundo que o maldito passava em meu quarto e a cada vez que me tocava. Nosso diálogo se deu mais ou menos assim. E quanto a mim? Não sei responder. Ele diz que me exorciza. Você parece um demônio a me possuir. Quer que eu e ele o deixemos em paz? Quero que ele morra. Quero viver sem o seu pecado. Responda apenas se gostou de estar comigo. Sim, eu gostei de estar contigo. Ouvindo minha resposta, ela saiu sem dizer mais nada. Lembro-me de que nunca mais Sérgio adentrou meu quarto. Mais tarde, ela me contou que ameaçou o bispo com a delação de seu comportamento a Marósia, por quem ele estava fascinado. Existem coisas que nos acontecem e são tão maravilhosas que bendizemos o sofrimento através do qual elas vieram. Se eu nunca tivesse sido entregue a Sérgio, não estaria agora entregue a Teodora, minha linda flor, e nem mesmo estaria aqui em Santo Hilário, cumprindo um propósito que abracei antes de nascer. Francesco, pense no que teria ou não teria se sua vida não tivesse seguido exatamente como foi. Quem é minha mãe? Não convém revelar o nome dela se ainda não está disposto a perdoá-la. Eu tenho o direito de saber. Teria o direito de saber se quisesse usufruir deste direito de maneira positiva. Apenas para cobrar dela algo que ela mesma já se cobra, não acho que seja justo. Esta informação só seria útil se fosse para trazer harmonia e reconciliação, e não mais sofrimento para ambos. Se não pode perdoar, continue como está. Para que quer uma mãe? Para magoá-la ainda mais? Se não pode amá-la, não precisa odiá-la também. Ela me amou quando me atirou no mato? Já tentou se colocar no lugar dela? Uma menina, pouco mais de uma criança, abusada, grávida de seu agressor, solteira, em uma vila pequena e preconceituosa, sem a menor condição de criar uma criança. Se isso o consola,
Sua mãe ainda não se perdoou pelo que fez a você. Sofre todos os dias pelo que fez e acredita que está morto. E é assim que ela deve continuar a pensar, pois sofreria bem menos que diante de seu rancor ferino. Felipe saiu do quarto sentindo uma angústia profunda pelas recordações evocadas no intuito de ajudar a Francesco e Josefina. Sua garganta parecia obstruída por uma pedra, o peito opresso e lágrimas queimavam seus olhos. Saiu pelo lado oposto à casa de Teresa, onde estava a maior movimentação, e postou-se à margem do rio. Olhava as águas descerem em direção ao mar e, pensando em seus pais, pediu que fossem acolhidos no mundo dos mortos. Ainda em oração, sentiu 2 mãos em seus ombros, segurou a ambas e as levou aos lábios. Minha flor, que bom que você veio até mim. Não imagino minha vida sem você. Eu já pensava em fugir da vida quando você me apareceu, trazendo luz e esperança. Não pense que sou sua salvadora, meu lindo amor. Eu já me encontrava no lodaçal que envolve a todos da minha família, quando olhei em seus olhos e percebi por que valia a pena mudar, por quem valia a pena lutar, por quem valia a pena viver. Eu estaria em meio à devassidão e no pântano que se tornou a cúpula da igreja. Hoje estou mudando por Jesus, lutando por mim mesma e vivendo por você. Ah, Teodora, como senti sua falta. É impossível dizer o quanto a amo. Quem sabe algum dia, quando todos os idiomas se fundirem em um só, terei palavras para expressar o que sinto. Pleno do mais puro sentimento, Felipe segurou o rosto de Teodora com as 2 mãos e beijou seus lábios ternamente. Desculpe-me a indiscrição, mas eu precisava falar-lhe, padre. Fale, Francesco. Conte-me quem é minha mãe. Estou disposto a começar meu processo de perdão. Quero ter uma mãe para amar e não para ofender, pois neste caso o Senhor está certo. O melhor é não ter. Não justificaria saber quem é se não for para uma reconciliação. Francesco, eu juro. Primeiro, preciso falar com ela. Preciso dizer a ela que você está vivo e se ela quer que você saiba de sua identidade. Acha que ela poderia não me querer outra vez? Francesco empalideceu diante da possibilidade de perder a mãe outra segunda vez. Não seria bem isso. Ela pode sentir vergonha do que fez e preferir continuar anônima. O rapaz segurou o pranto a custo. Pode fazer isso rápido, padre? Amanhã é meu casamento, e se ela quiser e puder, eu gostaria que ela assistisse e abençoasse a minha união. Ainda hoje eu falo com ela, e falo igualmente contigo. Obrigado, Padre Felipe. O Senhor é um anjo sem asas. Sou capaz de matar pelo Senhor. Não, Francesco, de novo não. O rapaz saiu com um sorriso divertido no rosto, e o padre riu da expressão interrogativa de Teodora. Contudo, disse a ela que queria naquele momento apenas desfrutar de sua presença em silêncio, enquanto admirava a beleza em movimento do rio claro. Felipe não saberia dizer por quanto tempo dormiu nos braços da amada companheira.
Sabia apenas que acordara refeito e se sentindo extremamente feliz. De mãos dadas com sua salvadora, voltou ao centro da vila e, certificando-se através dos ruídos e vozes que Francesco se encontrava juntamente com os outros, nos últimos detalhes da restauração, procurou por Josefina. Padre! A moça se virou de uma vez, dobrando o vestido que admirava. Assustou-me, pensei que fosse o Ciro. Desculpe-me, belíssimo seu traje nupcial. Obrigada. O senhor acha que estou certa em me casar com Ciro, mesmo sem conhecê-lo bem? E afinal, a quem conhecemos de verdade? Nem a nós mesmos, minha amiga. O importante é que você o queira bem e venha amá-lo como a si mesma. E não deixe que o tempo e a difícil arte de convivência traga animosidade entre vocês. Eu o quero muito bem, mas como saber se eu o amo? Ora, isso é simples. Quando amamos, nos preocupamos com a segurança e a felicidade desta pessoa, acima de qualquer outra preocupação. Qual outra preocupação? Por exemplo, se essa pessoa estará ao nosso lado, se nos amará de igual maneira, se gosta de outra pessoa e de que maneira. Estas são as preocupações egoístas e não amorosas que minam os relacionamentos. A relação de amor visa apenas a felicidade e a segurança um do outro. Complicado? Nem tanto. Percebi que este sentimento não é uma quimera quando há alguns dias Teodoro abriu mão de minha presença em nome de minha segurança e pouco depois abriu mão de seus bens e de sua própria segurança ainda em nome da minha. Você é um homem de sorte. De muita sorte. Mas por falar em sorte, acho que tem mais alguém aqui muito sortudo. Fala de quem? De seu filho, Josefina. Aquele bebê sobreviveu a tudo. O rosto da neta do duque se empalideceu e ela caiu sentada na cadeira feita de cipós. Como pode afirmar tal coisa? Posso apenas lhe assegurar que o seu filho está vivo e disposto a conviver com você, recuperando o tempo perdido e estas coisas de filho abandonado. A propósito, é nisto que ele acredita. Nunca passou pela sua cabeça a tentativa de homicídio. Quero saber se está disposta a se identificar como mãe que errou, perdoar-se e reconciliar-se com ele, ou se prefere se manter incógnita, por medo, vergonha, orgulho ou sei lá mais o quê. Ele aceitou me perdoar? Ele é um bom gênio, filha. Ele está milenarmente no bem. Não foi por acaso que sobreviveu a tantas procelas. Quem é ele? E como descobriu que é meu bebê? Sem querer, vi o tronco desnudo e visualizei a marca de nascença da sua família. Josefina levou instintivamente a mão ao colo. Isto mesmo, ele tem a marca em forma de cometa. E lembrando-se de sua história como criança encontrada na floresta e com a cronologia dos acontecimentos, não há dúvida. Francesco é seu filho biológico. A moça caiu em choro convulso. Então a sua criança esteve ali o tempo todo, sofrendo toda sorte de privação e humilhação, bem ao seu lado. Nunca lhe deram um copo de água, nunca lhe deram um pedaço de pão ou um agasalho surrado. Deus me deu este menino, eu tentei matá-lo.
Deus me deu uma segunda chance e devolveu-me o rebento nos braços de Flávia, a quem eu poderia auxiliar nos trabalhos maternos. Depois, deu-me uma terceira chance, quando novamente o pequeno se tornou indigente. Eu poderia tê-lo levado para minha casa e cuidado sem que ninguém soubesse do meu segredo. Mas meu coração de pedra não se amoleceu diante do pequeno desvalido. Meu Deus, eu sou um monstro. E agora? Deus está lhe dando a quarta chance. Josefina permaneceu estática diante do padre. Suas últimas palavras a atingiram como pedras. Ela nada disse, apenas saiu a disparada, deixando Felipe sozinho na sala da pequena casa. Em um único fôlego, subiu os degraus da igreja e empurrou violentamente as duas folhas da porta, fazendo-as chocar contra a parede, provocando grande estrondo, que chamou a atenção geral dos restauradores que a encararam, abobalhados. Ofegante, ela parou, olhando para os trabalhadores, e tentando acalmar a respiração, fechou os olhos. Alguns segundos depois, os abriu novamente, e mirando Francisco, disse em alto e bom tom: não temia que toda a vila descobrisse naquele momento seu grande segredo. Francisco, peço perdão a você e a Deus pela hediondez de meu crime. Durante todos estes anos, não houve um único dia em que eu não chorasse e me punisse pelo que fiz a você, traindo a confiança de Deus, que me enviou um de seus mais preciosos bens, e abandonando um pequeno e dependente ser, que através de mim chegava a este vale de lágrimas. Filho, não sou digna de ser chamada de mãe, pois como tal não agi. Mas o fato de você sobreviver à minha irresponsabilidade e crueza mostra que o Criador tem planos para você. Se não puder me perdoar, peço apenas que não me odeie. Como você mesma disse, Josefina, eu estou aqui através de você, e apesar de tudo, devo isso a você, mãe. O rapaz chorava emocionado ao olhar a humildade da mãe biológica, que correu ao seu encontro, mas não o abraçou. Ajoelhou-se a seus pés e, em meio ao pranto sentido, pediu, sussurrando: pelo amor de Deus, me perdoe. Francisco ergueu a genitora pelos ombros e abraçou diante de uma assistência atônita. O barulho das mãos de Felipe em ovação fez com que todos os demais aplaudissem o reencontro de mãe e filho, acontecido em uma das muitas chances que Deus nos dá ao longo de nossas escolhas equivocadas. Deus está sempre atento ao nosso soerguimento moral. Aproveitemos o quanto antes as abençoadas oportunidades de trabalho em prol do outro, pois, na verdade, o trabalho dignifica muito mais o trabalhador. Os presentes deram a mãe e filho o tempo para se entenderem, saindo todos da nave e seguindo rumo ao jardim, que também estava em fase final. A oliveira murchara um pouco, mas era claro que resistiria aos incômodos causados pelas mudas. Felipe se sentou sob a árvore e, juntamente com os amigos, cansados, apreciou a vista da fachada restaurada da igreja. Parecia a igreja dos sonhos dele, nova como na época da fundação do povoado. Uma turma de mulheres voltava da floresta, carregando braçadas de flores silvestres.
Vamos enfeitar a igreja para a cerimônia de amanhã, padre. Teodora foi ajudá-las e o resto da tarde se passou nos preparativos do múltiplo casamento que se realizaria no dia seguinte. Josefina, ao lado de Francesco, sentia-se ainda pouco à vontade, mas sempre que seus olhos se cruzavam, um sorriso iluminava ambos os rostos. O trabalho foi tanto que a noite chegara mais cedo, levando todos os exaustos vilões para a cama mais cedo. Felipo e Teodora se olharam de maneira cúmplice. Dormiremos outra vez no confessionário? Felipo sussurrou. Oh, sim, mas desta vez arranjarei algumas almofadas e uma manta de lã com guida, segredou Teodora. Elevando as mãos em atitude de completa rendição, ele acompanhou a companheira para o repouso merecido.